Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Alma Livre Cast com um episódio sobre o cavaleiro preso na armadura. Voltando a fazer uma leitura aqui, né? A gente vai intercalar episódios de leitura do cavaleiro com episódios com outros assuntos em geral. Então a gente vai voltar da onde a gente parou sobre o encontro do cavaleiro com Merlin. E logo de cara o Merlin querendo, jogar umas verdades na cara do cavaleiro e o cavaleiro se sentindo insultado. Vamos lá. O Merlin tinha falado assim para ele que... Bom, voltando, recapitulando um pouquinho, né? O cavaleiro encontrou com o Merlin, falou: estive procurando por você, há meses que estou perdido. E aí o Merlin respondeu: toda a sua vida, ou seja, ele quis dizer que o cara estava perdido a vida inteira, não só há meses. Corrigiu o mago. O cavaleiro enrijeceu: não vim de tão longe para ser insultado. E aí o Merlin falou: quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto? Disse Merlin, compartilhando a cenoura com alguns dos outros animais. E aí esse foi o ponto que a gente parou no último episódio sobre o cavaleiro preso na armadura. A gente vai continuar a partir daqui. O cavaleiro também não ficou muito feliz com esse comentário, mas estava fraco demais, com fome e sede, para montar novamente em seu cavalo e sair cavalgando. Em vez disso, deixou cair sobre a grama o seu corpo aprisionado em metal. Merlin olhou para ele com compaixão e disse: você é um grande felizardo, está fraco demais para fugir. O que quer dizer com isso? Perguntou o cavaleiro. Merlin sorriu em resposta. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. Pronto, mais um trecho aqui de sabedoria para a gente analisar um pouquinho. Voltando, você é um felizardo, está fraco demais para fugir. Ou seja, normalmente, como aqui o cavaleiro está encontrando verdades ditas pelo Merlin, a primeira tendência dele era de entrar na defensiva, considerar aquilo insulto e já pensar em dar meia volta e fugir. Ou seja, de não encarar a verdade, não se enfrentar, não enfrentar a possibilidade dele estar errado ou a possibilidade de realmente ele precisar ver algo sobre ele mesmo que ele nunca tinha visto, que tem se recusado a enxergar. E aí, a exaustão nesse caso aqui, ele está muito cansado para fugir, é algo bom, ele é um felizardo por causa disso. Ou seja, a situação supostamente desagradável em que ele não pode fugir, na verdade é bom, é produtivo para ele, porque ele vai então, a partir desse momento, estar disponível para lidar com aquilo que ele estava se recusando a lidar antes, porque ele tinha essa energia e esse ímpeto, esse impulso automático, instantâneo de sair correndo e dar as costas a essas situações desafiadoras, né? Continuando aqui, página 26. Ficarei por aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar desta armadura, disse o cavaleiro. Quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. O cavaleiro estava muito cansado para questionar isso. De algum modo, sentiu-se confortado e pegou no sono profundamente. Quando acordou, viu Merlin e os animais que estavam à sua volta. Tentou sentar, mas estava sem forças. Merlin lhe ofereceu um cálice prateado que continha um líquido de cor estranha. Beba isso, ele ordenou. O que é isso? Perguntou o cavaleiro, olhando para o cálice com suspeita. Você é tão medroso, disse Merlin. É claro, é por isso que veste essa armadura. Vamos dar uma pausa aqui, mais uma pausa, gente. Vamos lá, ele veste a armadura para combater e para mostrar que ele é bom? Ou ele veste essa armadura porque ele é medroso? Está sempre num processo de defesa, está sempre na defensiva, no medo de que algo ruim vá acontecer com ele. Ele precisa sempre estabelecer uma rigidez, essa armadura. Ou seja, a questão do medo, às vezes até a raiva, a expressão de agressividade de alguém pode ser uma expressão de medo, de um ego que está se defendendo, de uma imagem que está se considerando sob ataque
está revidando e às vezes até se precipitando, atacando antes de ser atacado ou que ele interpreta que vai ser um ataque contra ele, né? E aí veste essa armadura, essa casca grossa, essa personalidade rígida. Vamos lá, continuando o livro. Como estava com muita sede, o cavaleiro preferiu não contrariar o mago. Está bem, eu bebo. Despeje através da viseira. Isso não, disse Merlin. Esse líquido é precioso demais para ser desperdiçado. Ele então arrancou um bambu, colocou uma ponta dentro do cálice e enfiou a outra por um dos orifícios da viseira do cavaleiro. Que grande ideia, disse o cavaleiro. Chamo isso de canudo, replicou Merlin. Por quê? Por que não? O cavaleiro perguntou por quê. O Merlin respondeu por que não. O cavaleiro encolheu os ombros e sorveu a bebida com um canudo. Os primeiros goles pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis e os últimos absolutamente deliciosos. Agradecido, o cavaleiro devolveu o cálice a Merlin. Você deveria colocar esse produto à venda, poderia vender jarros dele. Merlin apenas sorriu. O que é essa bebida? Perguntou o cavaleiro. Vida, respondeu Merlin. Vida? Sim, disse o sábio mago. Não parecia amargo no início e depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? O cavaleiro concordou. Sim, e os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Já tem algumas reflexões aqui pra gente, né? Próxima página. Só que eu acho que está um pouquinho claro, autoexplicativo. Vou buscar não comentar e deixar aqui, né, o comentário, o insight para vocês dessa vez. Venha por conta própria. Se quiser pausar e refletir, né? Esse livro é muito assim. Você lê uma página, põe de lado, olha para a vida, olha para o nada, reflete, volta à leitura. Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. Ou seja, deixa eu voltar à frase anterior aqui que eu cortei para comentar, né? Sim, e os últimos goles eram absolutamente deliciosos. E o que o Merlin respondeu? Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos? Perguntou o cavaleiro. E não é? Replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você espera que eu aceite toda esta pesada armadura? Ah, disse Merlin, você não nasceu com ela. Foi você quem a vestiu. Será que alguma vez já se perguntou por quê? Por que não? Retorquiu o cavaleiro irritado. Nessa altura, sua cabeça começava a doer. Ele não estava acostumado a pensar dessa maneira. Você terá condições de pensar melhor quando recuperar as forças, disse Merlin. Com isso, o mago bateu as mãos e os esquilos, carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavaleiro. Um de cada vez, os esquilos subiram até o ombro dele e, após quebrarem e mascarem as nozes, enfiaram os pedaços pela viseira do cavaleiro. Os coelhos fizeram a mesma coisa com cenouras e o veado esmagou raízes e frutos para o cavaleiro comer. Claro que esse método de alimentação nunca seria aprovado pelo Departamento de Saúde de nenhum reino. O que mais, porém, um cavaleiro preso em sua armadura e no meio da floresta poderia fazer? Então, antes da gente passar adiante aqui na leitura, vamos revisitar aqui essa reflexão, né? Quando você começa a aceitar a vida e ela começa a se tornar gostosa. E aí o contraste com o cavaleiro preso na armadura. Essa armadura, por um lado, pode ser simplesmente uma não aceitação das formas que chegam até esta pessoa da vida, que aí se parece amarga, e então ele se defende, se protege, e fazendo essa defesa, essa anestesia, ela torna as coisas sem sabor, ou, como foi colocado, as coisas se tornam amargas. O não querer lidar, né? O não querer degustar alguma coisa, não querer sentir, experienciar situações das quais ele tem medo, como foi colocado, e este medo já faz com que ele dê um colorido àquela experiência, dê um sabor específico àquela experiência, que
que no caso para ele é desagradável, porque ele não a aceita, até que com o tempo ele foi aceitando e foi percebendo que o gosto é maravilhoso. Né? E isso me parece um pouco até com crianças, né? Se você reparar bem, se você já conviveu com alguma criança pequena que está desenvolvendo ainda o seu gosto, o seu paladar pelas comidas, não raro essa criança vai ter assim, escolhas muito específicas sobre o que ela gosta, sobre o que ela não gosta e sobre o que ela está disposta ou não a experimentar, né? E que ela já não gosta sem nem ter experimentado aquela coisa. E aí já vai experimentar já com a atitude de não vou gostar, e então ela realmente acaba não gostando daquilo que a gente tenta insistir que é maravilhoso, gostoso, ótimo, excelente para a saúde, o paladar e tudo, e mesmo assim ela está convencida de que não é bom e ninguém vai conseguir argumentar contra ela, né? E aí então a gente se coloca nessa situação para outras questões da vida além do paladar, em outras situações que a gente não se permite viver ou experimentar, porque já temos o pré-julgamento de que aquilo já é desagradável e já é ruim ou mal, ou sei lá que outro julgamento de valor que eu atribuo, e passo a me colocar numa armadura que me impede de experimentar situações que seriam até agradáveis na vida. Seguindo adiante, vamos lá, próxima página. Os animais alimentavam o cavaleiro regularmente e Merlin lhe dava largas taças de vida para beber através do canudo. Lentamente o cavaleiro foi recuperando as forças e suas esperanças começaram a se renovar. Todos os dias ele fazia a mesma pergunta a Merlin: quando vou sair desta armadura? Todos os dias Merlin respondia: paciência, faz muito tempo que você a usa. Não dá para se livrar dela da noite para o dia. Certa noite os animais e o cavaleiro ouviam o mago tocar no seu alaúde os últimos sucessos dos trovadores. Após aguardar que Merlin terminasse de tocar Ouça essa dos tempos de antigamente quando os cavaleiros eram corajosos e as donzelas insensíveis, o cavaleiro fez uma pergunta que há muito latejava em sua mente. Você foi realmente o mestre do rei Arthur? A face do mago se iluminou. Sim, fui o professor de Arthur, ele disse. Mas como é possível você ainda estar vivo? Arthur viveu séculos atrás, exclamou o cavaleiro. Quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa, replicou Merlin. Eu queria chamar a atenção aqui que quando Merlin fala que a bebida se chama vida, o V é maiúsculo, e aqui quando ele fala que quando se está conectado à fonte, o F também é maiúsculo. Vamos lá, continuando a leitura. O que é a fonte? Perguntou o cavaleiro. É o poder misterioso e invisível do qual tudo se origina. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Tenho uma mente muito boa, argumentou o cavaleiro. Além de muito esperta, acrescentou Merlin. Ela o aprisionou nessa armadura toda. O cavaleiro não pôde refutar isso. Então se lembrou de algo que Merlin lhe dissera assim que chegou. Você uma vez me disse que eu coloquei esta armadura porque tinha medo. E não é verdade? Replicou Merlin. Não, eu a vesti para me proteger quando ia para a batalha. E você tinha medo que fosse gravemente ferido ou morto, acrescentou Merlin. Não é do que todo mundo tem medo? Merlin balançou a cabeça. Quem foi que disse que você tinha de ir batalhar? Tinha de ir batalhar. Eu tinha de provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Se você era realmente bondoso, gentil e amoroso, por que precisava provar isso? Merlin perguntou. O cavaleiro fugiu de pensar sobre isso, na sua maneira usual de fugir das coisas. Entregou-se ao sono. Gente, pausa para reflexão mais uma vez. Então, primeira reflexão que eu queria fazer, voltando um pouquinho à questão da vida e da fonte, e a armadura vestida pelo cavaleiro. Quando ele toma essa atitude de vestir a armadura, ele se desconecta da vida, se desconecta da fonte. Digamos que a relação dele com a vida e com a fonte é uma relação de medo,
uma relação de anestesia, de amortecimento dos impactos da vida até ele. Ou seja, eu acho que eu já até comentei com vocês em episódios anteriores, ok, ele não é atingido, ele não é ferido, mas ele também não sente mais nada, né? Nem a dor e nem mais nada, nem o amor da esposa, dos filhos. Ele não tem esse contato, esse relacionamento, essa sensação, essa conexão com a fonte. Então, eu diria que essa bebida, a vida, é uma forma de transmitir esse contato com a fonte. Seria mais ou menos a mesma coisa. No caso aqui, a experiência, representada como a bebida da vida, e estar conectado à fonte seria estar nesta relação constante com a vida como um todo, sem entrar nessa imaginação que o Merlin comentou que essa mente faz com que ele não entenda e que aprisione ele na armadura, ou seja, a mente cria essas defesas, que a gente pode dizer então que são defesas do ego, produzidas por essa mente, essa imagem de que eles tinham que ser o cavaleiro bondoso, gentil e amoroso, que é formatada e de forma estrutural fixa, que precisa defender essa imagem de uma forma rígida. Então ele forma essa armadura, mas ao mesmo tempo perde esse relacionamento, esse contato, essa coisa mais amorosa, calorosa, e de sentir, de perceber, né, a vida como um todo. E aqui ele já traz também um questionamento para já bater de frente com essa questão do ego, né? Se a pessoa já era realmente bondosa, gentil e amorosa, por que precisava provar isso? Provar para quem? Vestindo o personagem mais uma vez aqui, mas, mais uma vez, o ego, no seu mecanismo de defesa, fugiu de pensar sobre isso, pois quer fugir da sensação de poder estar errado na sua forma de operar, né? O seu sistema operacional pode entrar em colapso, então eu não vou encarar isso. E ele foi para o sono, no caso aqui, apagou a consciência, né? Não quis lançar atenção sobre essa questão. Vamos lá, mais um pouquinho. Na manhã seguinte, ele acordou com um estranho pensamento martelando sua cabeça. Seria possível que ele não fosse bondoso, gentil e amoroso? Decidiu perguntar a Merlin. O que você acha? Merlin lhe devolveu a pergunta. Por que você sempre responde com outra pergunta? E por que você sempre busca nos outros as respostas às suas perguntas? Esse aqui é um diálogo muito bom, hein? Entre o Merlin e o cavaleiro. Acabou que o Merlin de novo respondeu com outra pergunta. O cavaleiro saiu pisando o chão com força, furioso, xingando Merlin com voz abafada. Reflexão. Ou seja, a prova para o outro de que ele é gentil e bondoso e amoroso, e buscando mais uma vez a opinião do outro, no caso a opinião do Merlin, do que ele acha, se ele é gentil, bondoso, amoroso ou não. E aí o Merlin simplesmente jogou para ele por que você busca nos outros as respostas para as suas perguntas. Por que ele busca uma régua provida por outro alguém para medir o quão ele é bom, o quão ele é gentil, ou para ter uma aprovação da própria vida com base na opinião alheia, né? E aí escrava essa imagem, esse personagem que ele precisa manter para que ele seja bem visto lá fora. A validação. Aquela coisa de que ele só é com base no que os outros podem ver que ele seja, no que os outros podem dizer que ele é. A necessidade de identificar o eu no outro, né? Que o outro possa me espelhar. E aí eu preciso fazer sempre para fora, para o outro, porque eu não consigo enxergar isso em mim. Eu preciso que o outro diga que eu sou assim. E aí, continuando próxima página, 32. Esse Merlin, ele resmungou. Algumas vezes ele realmente entra debaixo da minha armadura. Com um baque, o cavaleiro jogou seu pesado corpo sob uma árvore para refletir sobre as perguntas do mago. Queria fazer uma observação aqui, pessoal, sobre a tradução. Como esse livro original é em inglês, entrar debaixo da armadura, no caso, é dar nos nervos, ok? Em inglês tem uma expressão que é entrar debaixo da minha pele, que dá esse sentido de me irritar, de me causar assim uma angústia. E no caso aqui ele quis dizer isso. Esse Merlin, algumas vezes ele realmente entra debaixo da minha armadura. Não é que ele conseguiu
entrar na intimidade dele, apesar dele conseguir isso também, né? Mas o que o cavaleiro estava querendo dizer, talvez com um duplo sentido intencional aqui pelo autor sobre entrar na intimidade, mas também ao mesmo tempo dar nos nervos, deixar irritado o cavaleiro por saber realmente o que há por debaixo daquela armadura, né? E aí ele se jogou sob uma árvore para refletir sobre as perguntas do mago. O que ele pensava? Será, disse ele em voz alta para ninguém em particular, será que eu não sou bondoso, gentil e amoroso? Pode ser, disse uma voz tênue. Caso contrário, por que estaria sentado na minha cauda? O quê? O cavaleiro olhou para o chão ao seu lado e percebeu um pequeno esquilo sentado ao lado dele. Isto é, ele podia ver a maior parte do corpo do esquilo. A cauda estava escondida. Oh, desculpe, disse o cavaleiro, movimentando rapidamente a perna para que o esquilo pudesse reaver a cauda. Espero não o ter machucado. Não consigo enxergar muito bem com esta viseira na minha frente. Não tenho dúvida disso, replicou o esquilo, sem qualquer ressentimento na voz. É por isso que você tem de ficar pedindo desculpas às pessoas depois de machucá-las. Pausa. Então a pessoa vestiu uma armadura para virar o cavaleiro gentil, bondoso e amoroso, e nesse processo ele atropela pessoas, machuca pessoas sem perceber, nessa cruzada que ela faz, essa batalha que ela faz, e aí ela acaba na sua ânsia de tentar ser gentil, bondoso e amoroso, acaba sendo o contrário, que nem no início do livro que falava que ele resgatava até quem não queria ser resgatado, né? Aqui é mais um sinal nesse sentido. Então, pessoal, eu estou encerrando a página 32, eu vou ficar por aqui. Eu acho que já tem bastante reflexão para a gente fazer com base nesse trechinho, né? Então, a partir da página 33 desta edição, Recorde de O Cavaleiro Preso na Armadura, a gente vai continuar acompanhando aqui as aventuras, essa jornada do cavaleiro, que é muito mais uma jornada interior, é uma jornada do herói às avessas, né? Não é uma jornada do herói que está no processo de lidar com o inimigo lá fora, para se encontrar e ter dificuldade e se sobressair, mas é uma jornada de ver aonde que a própria pessoa foi se meter, né? Numa coisa aparentemente tão boba que é ficar presa dentro de uma armadura, e ele precisa ser o herói dele mesmo ali, de conseguir se soltar dessa armadura, desse modo de viver que ele entrou. E ele está no processo herói do autoconhecimento, né? Da autodescoberta, apesar dele ter partido nessa jornada não exatamente com esse objetivo, mas cada vez mais descobrindo que talvez seja esse o caminho a ser tomado para conseguir sair dessa armadilha que ele criou para ele mesmo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.